Bom dia, hoje é um sábado, faltam 10 minutos para as 10 horas da manhã, sábado, dia 28 de março. Eu estou aqui no templo da Igreja Batista Emanuel e Lucrécia, templo vazio. Mais uma vez eu estou aqui apenas com a minha esposa Ritinha, nosso querido irmão e amigo Marcos, nosso cinegrafista, e eu gostaria de gravar um sermão para a nossa instrução, para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento espiritual. Quero dizer aos irmãos que nós estamos sentindo falta de todos, mas nós estamos orando e crendo no poder e na graça de Deus. Peço aos irmãos que continuem cuidando de suas vidas espirituais, orando, lendo a palavra e adorando. O tema do sermão que eu quero apresentar hoje é Superando Crises. Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus, do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Palavra de Deus, um texto do Velho Testamento, do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, eu te agradeço por esta manhã, porque cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor me capacite na apresentação da tua palavra, que esta palavra, Senhor, sirva para a edificação, o fortalecimento de muitos irmãos e de muitas pessoas. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. A história que temos diante de nós hoje é um relato belo e ao mesmo tempo singelo. Havia uma mulher em Israel que era casada com um profeta, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Este casal tinha 2 filhos, mas a Bíblia diz que o marido desta mulher, o profeta, morreu, faleceu, deixando para a mulher muitas dívidas, várias dívidas. Agora a mulher estava sem o marido
com muitas dívidas para pagar, e o credor veio ameaçá-la, dizendo-lhe: se você não me pagar a dívida, eu levarei seus 2 filhos como escravos. Então a mulher buscou orientação com o profeta Eliseu. Eliseu perguntou o que a mulher tinha em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, apenas uma botija com um pouco de azeite. Então Eliseu disse à mulher: pega emprestado, toma emprestado vasos dos seus vizinhos, muitos vasos, e enche-os de azeite. Quando os vasos foram todos cheios de azeite, a mulher mandou dizer ao profeta. O profeta disse: vende o azeite, paga tuas dívidas, e com o restante você poderá sustentar-se e sustentar os seus filhos. Notem, esta mulher estava vivendo uma crise, estava vivendo um caos. Ela perdeu o marido. Isso é uma crise emocional. Imaginem a dor da separação, a saudade, a tristeza pelo fim do casamento. O marido deixou dívidas, muitas dívidas, e ela não podia pagá-las. Crise financeira. Além disso, o fiador veio ameaçá-la, dizendo-lhe que se ela não pagasse a dívida, levaria os 2 filhos dela como escravos. Crise familiar. Amados, eu creio que nós também estamos passando por uma grande crise. Uma crise de saúde, tem causado uma crise social, porque nós temos que nos afastar dos nossos próximos. Uma crise emocional, as pessoas estão apreensivas, em desespero. Uma crise política, os políticos, as autoridades não falam a mesma língua. E uma crise financeira. Acho essa situação muito parecida com a situação enfrentada por esta mulher, relatada nessa história. É interessante observar que a Bíblia não diz o nome desta mulher. A Bíblia não diz o nome do marido da mulher. A Bíblia não diz o nome dos filhos da mulher. A Bíblia diz que ela era casada com um homem temente a Deus, um profeta, que ela tinha 2 filhos e que ela era muito pobre, e que o marido veio a morrer, veio a perecer, deixando-a endividada com muitas dívidas, e os seus filhos eram agora ameaçados de serem tomados como escravos. Notem, ela perdeu o esposo, ela perdeu a segurança financeira. Quem iria sustentá-la agora? Ela perdeu o sossego, porque os seus filhos eram ameaçados de serem levados. De que maneira essa mulher poderia agir? O que ela poderia fazer para superar esta crise? O que nós podemos fazer para superar essa grande crise que está afetando todos nós? Aprendamos com esta mulher. Primeiramente, aquela mulher não entrou em desespero. Apesar da situação difícil, apesar das variadas crises, em momento algum nós somos informados que a mulher se desesperou. O desespero não resolve os nossos problemas. Ao contrário, paralisa as nossas ações. Desespero revela falta de fé. E mais do que nunca, em momento de crise, é momento de confiar em Deus. Imaginemos o nosso coração como um copo. Imagine que este copo esteja cheio de água. Se ele estiver cheio de água,
nós não poderemos colocar nele leite, por exemplo. Agora, imaginemos que este copo é o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de dúvida, de desespero, de medo, nós não poderemos enchê-lo de fé. É necessário, primeiramente, desalojar o desespero e passar a confiar em Deus. Eu estava na nossa vinda de Frutuoso para Lucrécia, conversando com Ritinha, dizendo assim, que pessoas que vivem mesmas situações costumam reagir de formas diferentes. Alguém pode explicar a ansiedade, o desespero por causa da pandemia. Mas é importante a gente atentar para o que diz a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. A situação é grave, eu sei. Está preocupando todos os setores da sociedade, eu sei. Digamos assim, é um caso de vida ou morte, eu sei. Mas a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nem mesmo uma pandemia como essa deveria nos conduzir a um estado de desespero. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Você está com medo? Ore. Está apreensivo? Ore. Está preocupado de como sustentará a sua família neste tempo de crise também financeira? Ore. É a exortação da palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é que você está precisando? O que o está incomodando? O que está tirando o seu sono? Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. A segunda lição que nós aprendemos com esta mulher, como superar crises, é que, embora ela desse testemunho que o marido dela era um homem temente a Deus, verso 1, ela não se revoltou contra Deus. Ela não brigou com Deus. Ela não questionou a morte do marido. Eu sei que nesse tempo assim de desespero, muitas pessoas se voltam e se revoltam contra Deus. E elas perguntam assim: Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que o Senhor fez isso? Se o Senhor é todo poderoso, por que o Senhor não destrói esse vírus num grande milagre? É muito comum a gente questionar Deus assim. E eu sei que a morte de um servo de Deus é sempre algo intrigante para nós. Meus amados, nós não precisamos questionar Deus. Nós simplesmente precisamos entender que Deus não erra, que Deus não faz nada errado. Como diz o salmista: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34 e 8. Não brigue com Deus. Apesar dos pesares, Deus está no comando. Deus não está de braços cruzados. Não pense que essa situação surpreendeu ou está surpreendendo a Deus. Simplesmente acalme-se, acalme-se. Em terceiro lugar, como superar crises, o que aquela mulher fez para superar a grande crise? A mulher resolveu agir. Porque eu vou dizer algo muito importante. Existem coisas que nós podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não virá fazer. Eu posso me cuidar,
até certo ponto. Eu posso estar constantemente lavando as mãos, usando álcool gel, tomando aquelas medidas básicas de higiene. Isso Deus não irá fazer por mim, porque eu sou capaz de fazer. Agora, aquilo que estiver fora do nosso alcance, que a Bíblia chama de milagre, isso aí a gente ora e Deus faz. Ou seja, Deus não espera que homem nenhum faça milagre, mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não virá executar. E aquela mulher resolveu agir. Diante da crise, ela resolveu agir. E como foi que aquela mulher agiu? Primeiramente, ela agiu com humildade. Versículo 1 diz que uma das mulheres dos profetas clamou, suplicou, pediu. Ela não exigiu, ela não determinou, ela não ordenou, humildemente ela clamou. Podemos dizer assim, ela chorou. Há quem diga que homem não chora. Eu acho que nós temos que rever esse conceito, principalmente nesses dias de pandemia. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Também aquela mulher agiu com sabedoria. A gente precisa agir com bom senso, com sabedoria. E o que foi que ela fez que provou a sabedoria dela? Ela procurou orientação em uma pessoa de confiança. Ela tratou o caso dela com um profeta do Senhor, Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um crente, um servo do Senhor, um profeta de Deus. Podemos dizer assim, Eliseu era um mensageiro de Deus aqui na terra. Então, de certo modo, podemos dizer assim, ao buscar a orientação do profeta do Senhor, aquela mulher buscou o próprio Deus. E sabem que Deus nos estimula a buscá-lo? Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho percebido nestes dias de pandemia e ouvido várias opiniões sobre vários assuntos. Opiniões boas e opiniões não tão boas. Conselhos bons e conselhos não tão bons. É necessário a gente atentar para quem está dando a orientação. É necessário a gente atentar para quem está dando o conselho. É uma pessoa sábia? É uma pessoa de Deus? É uma pessoa sóbria? É uma pessoa que quer o nosso bem? Então nós podemos ouvi-lo. Isso é sabedoria. E aquela mulher foi sábia ao escolher Eliseu como o seu conselheiro. Em terceiro lugar, aquela mulher, ela usou de sinceridade. Notem como ela relatou todo o seu problema para o profeta. Ela disse: meu marido morreu, ele deixou dívidas, estou ameaçada de perder meus filhos, eu sou pobre, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Aquela mulher expôs a situação dela com sinceridade. Ela não escondeu nada. Amados, Deus sabe o que o meu coração está sentindo. Deus sabe a situação na qual nós nos encontramos, nossos medos, nossos receios. Mas nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus.
Nós precisamos falar a Deus com sinceridade. Está com medo? Senhor, eu estou com medo. Está preocupado? Senhor, eu estou preocupado. Está achando que faltará pão na sua mesa? Senhor, eu estou preocupado, acho que vai faltar pão. Está pensando que vai perder o emprego? Diga ao Senhor. Jesus Cristo disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Use de sinceridade, como usou de sinceridade aquela mulher. Também, como superar crises, nós aprendemos que aquela mulher ouviu e seguiu as orientações do profeta. Quantas vezes a gente procura alguém para nos aconselhar? E quando a pessoa nos dá uma orientação, a gente faz exatamente o contrário do que aquela pessoa nos mandou fazer. Lembro-me que um dia chegou um irmão da nossa igreja de Frutuoso Gomes e pediu um conselho sobre uma situação. Ele expôs a situação e eu dei o conselho. Quando eu dei o conselho, ele disse: pastor, eu já havia decidido fazer diferente, mas como eu vim na sua casa, pedi o seu conselho, pedi a sua orientação, eu tenho o dever de seguir a sua orientação. Isso é óbvio. Se você pede a orientação de um servo de Deus, de uma pessoa sábia, você tem o dever de seguir a orientação. E essa mulher agiu exatamente assim. É importante perceber que o profeta Elias deu algumas ordens a ela. Eliseu disse: olha, junta aí, toma aí dos vizinhos emprestados muitos vasos vazios. Por que aquela mulher precisaria de vasos vazios, se ela tinha apenas uma botija de azeite? Mas ela obedeceu. Eliseu também disse: entra na tua casa e fecha a porta. Fecha a porta. Para que a mulher precisaria fechar a porta? Ela era pobre. Ela não tinha bens que alguém pudesse roubar. Mas ela obedeceu. Aí Eliseu disse: você vai encher os vasos, todos os vasos, muitos vasos com azeite. Que azeite? Ela tinha apenas uma botija de azeite. Mas ela obedeceu a ordem do profeta. Amado, se você tem recebido orientação de Deus, sobretudo orientação fundamentada na palavra de Deus, ouça a palavra, obedeça a palavra, siga o preceito. Eu não estou me referindo a profetas falsos, de oportunistas, que sobem ao púlpito, que entram nas redes sociais e dizem: Deus me revelou. Isso não existe. Por isso eu tenho desafiado os irmãos: orem, leiam a palavra, estejam em intimidade com Deus, para que Deus possa direcionar as suas vidas. Aquilo que Eliseu mandou a mulher fazer parecia algo absurdo: tomar vasos emprestados, muitos vasos, e encher com azeite, sendo que ela tinha uma pequena quantidade de azeite. Mas contra todas as evidências, e se nós cremos que Deus fará um milagre, nós precisamos agir exatamente assim, contra todas as evidências, mas fazer a vontade de Deus. Em quinto lugar, como superar crises, como aquela mulher agiu, ela não deixou de consultar o servo de Deus quando a situação começou a melhorar. Porque ela tomou vasos emprestados,
muitos vasos e começou a encher os vasos com azeite. Deus fez um milagre, multiplicou o azeite. E de repente ela disse para o filho: meu filho, traga outro vaso. Mas o filho disse: mãe, todos os vasos estão cheios, não cabe mais azeite. Olha, a situação mudou. Ela agora tinha uma grande quantidade de azeite. Notem as possibilidades, o valor que ela poderia arrecadar vendendo aquele azeite. Ela poderia simplesmente dizer: eu não preciso mais do profeta, eu não preciso mais de conselho, eu não preciso mais de Deus. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu azeite, eu agora me viro sozinho. Amados, é incrível, né, como essa pandemia nos fez entender que todo mundo é igual. O príncipe, futuro rei da Inglaterra, Charles, está com esse vírus. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está com essa pandemia, com esse vírus. De repente a gente acordou e percebeu que todo mundo é igual, que todo mundo é longe de Deus, miserável, dependente de Deus, dependente do Senhor, que o dinheiro não vale nada, a posição política não vale nada, a fama não vale nada, o bem material não vale nada. Nós precisamos atentar para isso. Eu estava pensando, quando tudo isso passar, que tipo de pessoas seremos nós? Será que nós que estamos clamando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, procuraríamos viver de modo diferente? Será que nós seremos pessoas que praticarão maior tempo, dedicarão maior tempo à oração? Será que nós leremos a Bíblia todos os dias, como estamos fazendo agora? Nós que estamos dizendo: hoje é sábado, eu não poderei ir para o culto, para a igreja. Será que nós teremos prazer de ir para a igreja? Ou nós voltaremos à nossa soberba e à nossa autossuficiência? Aquela mulher não agiu assim. Quando ela tinha bastante azeite, ela voltou e consultou o homem do Senhor. Em sexto lugar, aquela mulher teve a sua crise solucionada a partir do pouco de azeite que ela possuía em casa. Ela possuía um pouco de azeite, uma botija de azeite. Deus multiplicou a quantidade daquele azeite, ou seja, a partir de uma botija de azeite, Deus fez surgir, multiplicar azeite em abundância. Que lição a gente pode tirar deste fato? Amados, Deus pode agir de várias maneiras. Deus pode agir de vários meios. Deus pode simplesmente fazer esse vírus desaparecer. E nós acordarmos e ligarmos a TV e lá estarem as notícias: o número de pessoas contagiadas no mundo está caindo. O vírus desapareceu. Deus pode fazer isso, porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quer, Ele é Deus. Agora, muitas vezes Deus realiza milagres através de meios naturais. Por exemplo, Jesus Cristo tomou 5 pães e 2 peixinhos que já existiam e alimentou cerca de 5.000 homens. Deus usou um meio que já existia, multiplicou e alimentou uma grande multidão. O que dizer de Elias, outro profeta, que antecedeu Eliseu? Ele chegou na casa da viúva de Sarepta com fome
pediu comida, ela disse: meu senhor, nós não temos nada. Nós temos apenas um pouco de azeite e um punhado de farinha. Eu vou comer com o meu filho e vamos morrer. Mas o que foi que Deus fez? A partir daquele punhado de farinha e de um pouco de azeite, Deus sustentou Elias, a viúva, o filho da viúva, por muito tempo. Deus pode fazer isso. Deus pode usar um meio natural para debelar essa pandemia. Ele pode dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, aos infectologistas, aos pesquisadores. Quem sabe eles desenvolverão uma vacina, um medicamento. E se isso acontecer, é obra de Deus. Porque foi Deus quem criou o homem, um ser pensante, racional, inteligente. E é Deus quem guia esses meios. Então Deus pode usar o meio natural, a partir de algo já existente, e realizar uma grande obra sobrenatural. Amados, a partir desse milagre, o azeite foi multiplicado, os vasos estavam cheios. A partir desse milagre, o profeta deu mais uma ordem à mulher. Verso 7. Então foi ela e o fez saber ao homem de Deus que todos os vasos de azeite estavam cheios. Aí o profeta disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Notem bem, agora a mulher tinha como pagar todas as suas dívidas, livrar os seus 2 filhos do risco da escravidão, e tinha até como sustentar não apenas a ela, mas também como a seus 2 filhos. Deus realizou um milagre, redimiu aquela mulher do seu sofrimento. Ela vendeu o azeite, pagou as dívidas. Os filhos não estavam mais sob risco de escravidão, e sobrou dinheiro para que ela sustentasse a ela e aos filhos. Eu gosto de sempre pensar assim: a matemática de Deus é diferente da matemática humana. A pequena porção de azeite foi multiplicada numa grande bênção, em um grande milagre. É um fato que todos nós estamos passando por uma crise. Como eu disse, uma crise de saúde, política, financeira, posso dizer institucional e psicológica, porque as pessoas estão muito preocupadas. Como é que você tem reagido a essa crise? Porque passará essa crise? Eu creio que sim. Mas ao longo da nossa vida nós teremos que enfrentar outras crises. Paulo diz: enquanto estamos neste corpo, gememos. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. A questão não é evitar crises. A questão é como enfrentar as crises, como superar a crise. Nós podemos aprender com esta mulher que nós não devemos entrar em desespero, que nós devemos abrir o nosso coração diante de Deus e confessar a Ele nossos medos, nossos temores. Não devemos jamais questionar Deus: Deus, por que o Senhor fez isso? Devemos ouvir sábios conselhos. Devemos não apenas ouvir os sábios conselhos, mas devemos seguir, obedecer. Devemos agir. E devemos entender que Deus pode sim fazer milagres. Ele pode fazer milagres, como eu disse, fazer desaparecer essa pandemia,
ou ele pode usar a instrumentalidade humana e criar um meio supostamente natural, mas oriundo dele, vindo dele, para debelar essa grande crise. Eu sei, amados, que muitos pais estão preocupados, mães, comerciantes, empresários, até igrejas, até pastores, sobre as consequências desta crise. Amados, não entremos em desespero. Não ponhamos no homem a nossa confiança. Aquilo que estiver ao nosso alcance, façamos. Aquilo que não está ao nosso alcance é o milagre. Clamemos ao Senhor. Roguemos ao Senhor. Eu quero repetir algo que eu falei no último sermão. Você, nosso irmão ou amigo, qualquer pessoa, se quiser conversar comigo, um papo de amigo, de colegas, de descontraído, fique à vontade. Se precisar de um conselho, de uma palavra de ânimo, de fortalecimento, eu estou à disposição de todos. Não estou me referindo só aos irmãos, não. A todas as pessoas. Como eu disse, eu continuo sendo pastor. Estou tendo o cuidado de todos os dias gravar um áudio e repassar para os irmãos, porque eu creio que é papel do pastor estar ao lado do seu rebanho em todos os momentos, alimentando, guiando e fortalecendo, sobretudo em momentos de grandes aflições como essa. Mas, acima de tudo, confie no Senhor e busque ao Senhor. Se você não é crente ainda e tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, eu quero dizer que você precisa de um Salvador. Você precisa de Deus. Se você não é crente ainda, se Jesus ainda não é o seu Senhor, se o Deus verdadeiro ainda não é o seu Deus, arrependa-se do seu pecado. Peça a Deus para curá-lo de uma enfermidade maior do que o coronavírus, que é o pecado. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai de amor, eu te agradeço pela lição da tua palavra, te agradeço pelo exemplo desta mulher, te agradeço, ó Pai, pelo exemplo do profeta Eliseu. Te agradeço porque o Senhor sempre estará conosco e nunca nos abandonará. Te agradeço, ó Pai, porque cremos que o Senhor está no comando de todas as coisas e que no tempo certo, e o tempo certo é o teu tempo, o Senhor resolverá essa situação. Eu peço, ó Pai, por nossas famílias, por nossas igrejas, por nossos irmãos, por nossos familiares, por nossos amigos e por toda a humanidade. Pai, é em nome de Jesus que eu estou pedindo, baseado na tua graça e no teu amor. Socorra-nos, livre-nos, ó Pai, desta pandemia, e que este momento difícil possa contribuir para o crescimento da tua igreja e para a salvação de muitos pecadores. É em nome de Jesus, meu Pai, que oro e que eu peço. Amém.